Após a última tentativa de assassinato ao presidente Donald Trump no dia 13 de julho de 2024, ele entrou na lista de tentativas de atentados da história dos Estados Unidos. Muitos presidentes ao longo do tempo sofreram atentados e alguns foram até mesmo mortos. Vamos explorar os eventos, os motivos e as consequências dessas perdas devastadoras. Fiquem até o final para entender como essas tragédias moldaram o curso da história americana. Nosso primeiro presidente Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Lincoln, conhecido por liderar o país durante a Guerra Civil Americana e por emancipar os escravos, foi assassinado em 14 de abril de 1865. Era uma noite de sexta-feira, e Lincoln estava assistindo a peça Our American Cousin no Teatro Ford em Washington, D.C. John Wilkes Booth, um ator e simpatizante confederado, entrou na cabine presidencial e atirou na cabeça de Lincoln. Booth então saltou para o palco e fugiu, mas foi capturado e morto 12 dias depois. A morte de Lincoln foi um golpe devastador para a nação, ocorrendo apenas 5 dias após o fim da Guerra Civil. Seu assassinato deixou um vazio enorme na liderança do país durante um período crucial de reconstrução. Em 2 de julho de 1881, Garfield estava na estação de trem de Washington, D.C., quando Gittial se aproximou e atirou nele 2 vezes. Garfield foi levado para a Casa Branca, onde médicos tentaram, sem sucesso, salvar sua vida. Ele sucumbiu aos ferimentos em 19 de setembro de 1881. A morte de Garfield destacou a necessidade de reformas no sistema de patronato político e levou à criação do Serviço Civil dos Estados Unidos, mudando a maneira como os cargos públicos eram concedidos. William McKinley, o 25º presidente, foi assassinado em 1901. McKinley era popular por sua liderança durante a Guerra Hispano-Americana e seu apoio ao crescimento industrial. Em 6 de setembro de 1901, McKinley estava em uma exposição em Buffalo, Nova York, quando foi baleado por Leonzo Goes, um anarquista que acreditava que o governo era opressor. McKinley morreu 8 dias depois, em 14 de setembro de 1901, devido à gangrena causada pelos ferimentos. O assassinato de McKinley levou à presidência de Theodore Roosevelt, um homem de ideias progressistas que implementou várias reformas e fortaleceu o papel dos Estados Unidos no cenário mundial. O 35º presidente, John Kennedy, foi assassinado em 22 de novembro de 1963, um evento que chocou o mundo e ainda é cercado por teorias da conspiração. Kennedy estava em um desfile em Dallas, Texas, quando foi baleado por Lee Harvey Oswald do 6º andar de um prédio próximo. Kennedy foi declarado morto pouco depois de chegar ao hospital. A morte de Kennedy foi um ponto de inflexão na história americana. Seu assassinato foi transmitido ao vivo para milhões de pessoas e resultou em investigações intensivas, incluindo a controversa Comissão Warren. Sua morte deixou um legado de mistério e especulação, além de mudanças na segurança presidencial. O 7º presidente, Andrew Jackson, sofreu uma tentativa de assassinato em 30 de janeiro de 1835. Richard Lawrence, um pintor desempregado, tentou atirar em Jackson enquanto ele deixava o Capitólio dos Estados Unidos. Lawrence disparou 2 pistolas a queima-roupa, mas ambas falharam. Jackson, então com 67 anos, usou sua bengala para atacar Lawrence até que ele fosse contido por espectadores. Este incidente demonstrou a resiliência de Jackson e sua imagem de homem do povo. Foi a primeira tentativa de assassinato registrada contra um presidente dos Estados Unidos. O 26º presidente, Theodore Roosevelt, sofreu uma tentativa de assassinato em 14 de outubro de 1912, enquanto fazia campanha para um 3º mandato. John Flaman Seca atirou em Roosevelt em Milwaukee, Wisconsin. A bala perfurou o estojo de óculos de aço e o manuscrito de um discurso de 50 páginas no bolso do paletó de Roosevelt, antes de penetrar em seu peito. Apesar do ferimento, Roosevelt continuou seu discurso por 90 minutos antes de procurar tratamento médico. A sobrevivência e a determinação de Roosevelt reforçaram sua imagem de robustez e coragem, e ele se recuperou totalmente do atentado. Em 15 de fevereiro de 1933, antes de tomar posse como presidente, Franklin D. Roosevelt sobreviveu a uma tentativa de assassinato em Miami, Flórida. Giuseppe Zangara, um pedreiro desempregado, disparou vários tiros em direção a Roosevelt.
Embora Roosevelt não tenha sido atingido, 5 outras pessoas foram feridas, incluindo o prefeito de Chicago, Anton Cermak, que acabou morrendo devido aos ferimentos. O incidente ressaltou as tensões da época da Grande Depressão e destacou a vulnerabilidade dos líderes em tempos de crise. Roosevelt continuou a sua presidência com foco em liderar o país através da recuperação econômica. O 33º presidente, Harry S. Truman, sofreu uma tentativa de assassinato em 1º de novembro de 1950, por 2 nacionalistas porto-riquenhos, Oscar Collazo e Griselio Torrezola, que tentaram invadir a Blair House, onde Truman estava hospedado. Torrezola conseguiu ferir gravemente um guarda, mas foi morto antes de alcançar Truman. Collazo foi ferido e preso. O 38º presidente, Gerald Ford, sobreviveu a 2 tentativas de assassinato em setembro de 1975, ambas em um período de menos de 3 semanas. A primeira tentativa foi em 5 de setembro em Sacramento, Califórnia, quando Lynette Schiacchi Fromme, uma seguidora de Charles Manson, apontou uma arma para Ford a poucos metros de distância, mas não conseguiu disparar. A segunda tentativa foi em 22 de setembro em São Francisco, Califórnia, quando Sarah Jane Moore disparou um tiro em direção a Ford, mas errou. Um espectador a impediu de disparar novamente. Esses incidentes levaram a um aumento significativo nas medidas de segurança para proteger o presidente e destacaram a contínua ameaça de violência política na América. O 40º presidente, Ronald Reagan, foi baleado em 30 de março de 1981, por John Hinckley Jr., que queria impressionar a atriz Dodie Foster. Hinckley disparou 6 tiros enquanto Reagan deixava o Hilton Hotel em Washington, D.C. Uma bala ricocheteou na limusine presidencial e atingiu Reagan no peito, perfurando seu pulmão. Apesar da gravidade do ferimento, Reagan se recuperou rapidamente. A tentativa de assassinato de Reagan teve um grande impacto na segurança presidencial e destacou a importância da saúde física e mental dos presidentes. Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato no sábado, dia 13 de julho, enquanto participava de um comício na Pensilvânia. Ele saiu do evento com o rosto ensanguentado e, após ter sido atingido por um tiro que rasgou a parte superior da orelha direita, o tiro veio do telhado de uma casa próxima ao comício. O FBI nomeou Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, como o homem suspeito de realizar o ataque armado. Ele foi morto. Esses eventos, tanto os assassinatos quanto as tentativas de assassinato, mudaram profundamente os Estados Unidos. Cada evento teve consequências políticas, sociais e culturais que ainda ressoam hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos históricos. Deixe nos comentários o que você achou e sugestões de temas para os próximos. Até a próxima!